Você costuma ir ao cinema? Assiste aos filmes nos shoppings ou procura outras salas de exibição? Pelas ruas da cidade de São Paulo, ainda é possível ver filmes em endereços históricos que resistem ao tempo. Se a história do cinema na cidade de São Paulo fosse um filme, ele começaria na rua e seria em preto e branco. Afinal, as primeiras salas fixas na capital do estado surgiram há mais de 100 anos. E nesta trama cheia de personagens, um dos protagonistas seria o Cine Belas Artes, que recebeu este nome em 1967, mas já existia desde a década de 40, sendo o mais antigo em funcionamento na cidade. Eu acredito que o Belas Artes, por tudo que ele passou, trocas de gestão, incêndio, patrocínios que caíram, dono do prédio que não queria mais que fosse cinema, por tudo que ele passou, eu acho que a gente, não sei dizer se é sorte, talvez seja, mas eu consigo enxergar que em todas as gestões teve esse contato muito próximo com o público. Então, hoje a gente preza muito por isso, a gente sempre prezou. Então, nas nossas comunicações, a gente fala com o público como se eles fizessem parte mesmo do cinema. É um marco muito importante para a cidade de São Paulo. Quando ele fechou, porque ele fechou por um tempo, a gente pôde perceber o quanto afetou aqui em volta, a rua aqui no comecinho da Consolação, vários mercadinhos locais, comércio local fecharam também, porque o Belas Artes de fato traz essa vida, traz essa rotatividade. Poucos cinemas levam tão a sério a proposta de resistência quanto o Cine Sátiros Biju. Fundado há 60 anos, ele se tornou um ponto de encontro daqueles contrários à ditadura militar por exibir filmes censurados pelo regime. O cinema funcionou até o fim dos anos 90, quando fechou por conta da forte concorrência. Ele só foi reabrir agora, em 2022, sob a administração do Grupo Sátiros. Olha, a gente conseguiu um núcleo de pessoas que os nomes delas estão ali numa placa na entrada. É muita gente, então eu não vou te falar um nome porque eu seria... Mas a gente conseguiu montar um núcleo de pessoas que nos ajudam mensalmente. Então ainda tem sido um projeto coletivo, né? De nenhuma empresa, de nenhuma instituição, amigos. Porque comercialmente ele não se paga. Nós temos 70 lugares aqui, o nosso ingresso é baratíssimo, mesmo que a gente lotasse isso aqui tudo, a gente não teria uma receita que justificasse manter uma sala como essa. Bom, a gente precisa de patrocínio, a conta não fecha. Mas é muito mais por conta, na verdade, é muito mais por conta do aluguel, né? Aqui, querendo ou não, é um ponto central da cidade de São Paulo, o metro quadrado é super caro. O nosso desafio agora é retomar o público do cinema como era antes da pandemia. Hoje a gente ainda está aí chegando nos 40%, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, para o Belas Artes, o que a gente tem feito bastante é diversificado a nossa programação mais ainda e lutando aí junto com a mídia tradicional para voltar a colocar o cinema no dia a dia das pessoas, porque a gente percebe muito que não é que as pessoas não querem mais ir ao cinema. Eu acho que só está demorando para retomar o hábito porque ninguém se fala de que esse hábito está aí para ser consumido. Os filmes não são divulgados da forma que mereceria o nosso tipo de filme. Não é Superman, porque esse aqui é fácil. Hein? Ele vem, já é só dizer, ele fez 450 milhões de dólares nos Estados Unidos que a pessoa entende e vai. E não é o caso de um filme independente, ele tem que ser conhecida. E nós precisamos de voltar logo no cinema de rua, porque cinema de rua é tudo de bom. É mais charmosa, não tem, normalmente é uma decoração completamente diferente, cada uma, porque o pessoal cuida, que nem um pequeno restaurante no qual o dono cuida pessoalmente, não uma rede de cinema todo igual, com a mesma tinta e a mesma forma de atendimento. Hein? Além de sua importância cultural, o cinema de rua tem um impacto urbano positivo. Por ser um ponto de encontro, atrai as pessoas nas calçadas, valoriza o comércio ao redor e contribui para uma cidade mais humana. Obrigado por sua presença.
São vocês que fazem com que o cinema de rua continue vivo. O que está acontecendo hoje? Nós temos poucos filmes, que são os blockbusters, que fazem 80, 90% das rendas. E os outros filmes que são exibidos com sala meio vazia, até vazia. Né? Sempre vão continuar com o DNA do Reserva Cultural de colocar filmes que a gente acredite que seja um filme de qualidade. Não um filme somente para fazer dinheiro, porque ele tem uma cena disso, uma cena da outra, um tema que interessa isso. Não, ele faz parte, mas não é o único motivo. A gente tem que ter uma qualidade de filme que faz pensar. Eu acho que filme é uma seleção. A vantagem de um cinema de rua é que justamente ele não tem 20 salas, normalmente. Né? Ele tem um número limitado de telas, que permite justamente de poder selecionar o filme mignon. É uma programação muito singular. Dificilmente você vai chegar aqui e não vai ver um filme, não estará em cartaz um filme que você, amante de cinema, não gostaria de ver. Então eu acho que esse é o diferencial muito bacana do cinema. Eu tenho muito orgulho da nossa curadoria, assim. E a gente vai pensando isso, cinema brasileiro e cinema de autor, cinema de arte. Aqui a gente preza muito por tentar deixar os filmes o máximo possível em cartaz. O Belas Artes tem pelo menos um filme nacional por dia todos os dias, a gente preza por isso. Então, a nossa programação, a gente sempre tenta abrir espaço para os novos filmes, mas ainda preservando os que ainda estão funcionando, o que acaba dando para a gente uma maior quantidade de filmes sendo exibidos durante a semana. Então, o Belas Artes hoje tem 6 salas e geralmente, semanalmente, a gente exibe aí entre 12 e 15 filmes. Mas o charme do cinema de rua tem ficado cada vez mais raro. Desde a década de 1970, os campeões de bilheteria são salas dentro dos shoppings. Já os cinemas de rua que restaram tentam resistir, baixando o valor dos ingressos e apostando na diversificação de filmes. A experiência de assistir um filme no shopping, eu acho que vai muito pelo filme e não pelo cinema. Então, por exemplo, eu quero assistir Homem-Aranha, eu vou ver onde está passando e eu vou comprar Homem-Aranha porque simplesmente é esse filme que eu quero assistir. A experiência de ver um filme em cinema de rua é um pouco diferente. Aqui eu gosto de vir ao cinema, eu gosto de ir ao cinema, ver o que está sendo exibido, para depois selecionar e se surpreender ou não, a diferença. E a experiência de um cinema de rua é muito, eu sinto que é mais acolhedora. Porque isso, tá ali na boca da rua, você entra, você sai, você vê o que tá passando, esse aqui vai começar daqui a pouco, posso voltar daqui a pouco. Eu acho que é um programa cultural, não só uma ida, não só assistir um filme. A gente não quer que você venha aqui, assista um filme e vá embora. Então, quando eu estou aqui, por exemplo, antes de começar o filme, eu vou ali no palco, dou bem-vindos e tal, e muitas vezes, quando a gente tem tempo, a gente faz bate-papo sobre o que a gente assistiu. É um cinema que você vai assistir curtas antes do longa, por exemplo, que era uma coisa que era a tradição do cinema antigo e que não tem mais. Ou seja, assistir alguma coisa, vir ao Biju é viver uma experiência. O Biju é um dos poucos que resistem na antiga Cinelândia paulistana, como era chamada a área central da cidade e onde estava a maior parte dos cinemas de rua. A região passou por um processo de decadência na última metade do século XX. Nessa época, o polo econômico da cidade migrou do centro para outras áreas, como as avenidas Paulista e Faria Lima, fazendo com que os cinemas do centro, como o Cine Marrocos e o Comodoro, fechassem as portas. É engraçado que a gente aprendeu aqui no país, no Brasil, com a ditadura, infelizmente, que público é de ninguém, que espaço público não me pertence. Porque é muito comum, eu acho, que se vocês falarem, se você chegar na sua casa hoje e falar para os seus pais, eu estive na Praça Roosevelt, no centro da cidade, como você teve coragem. Não à toa, São Paulo é das poucas cidades do mundo onde o centro da cidade foi desprezado pela cidade. É muito fácil fechar um cinema, né? É muito fácil fechar um teatro. E as políticas públicas nos últimos anos foram mostrando isso. A pandemia jogou isso na nossa cara, né? E eu acho que o que aconteceu aqui no Biju tem que ser reproduzido. É de nossa, enquanto cidadão, e não só do poder público, mas é de nossa responsabilidade cuidar da cidade, cuidar da memória da cidade, né? Tudo que está acontecendo com a Cinemateca, por exemplo. O Belas Artes também, né? O Belas Artes ele foi recuperado por causa de uma ação cidadã. Foi todo mundo lá e vamos batalhar e vamos...
Então é bonito quando você vê a cidadania se valendo dessa urgência que deveria ser trabalhada antes pelo poder público, por exemplo. Mas não esperar mais o poder público e vamos arregaçar as mangas e vamos fazer. Então estamos nessa, esperando o que vai acontecer para poder continuar. A situação é preocupante, sim, e por isso que eu falo nesse momento que o poder público deveria intervir para poder regularizar e pelo menos dar chance às pessoas que fazem cultura. Mas sou do caráter optimista, então acredito que se você entrevistar a gente daqui 4, 5 anos, eu acho que a gente vai estar aqui ainda. O meu desejo para Belas Artes, na verdade, é de fato se tornar um dos maiores pontos culturais do Brasil. Espero que Belas Artes possa ser referência tanto para o brasileiro tanto no Brasil quanto para o mundo de centro cultural, referência cultural, e que possa trazer mais diferentes tipos de pessoa e realmente ser um lugar de aceitação de todas as formas possíveis. É isso.